não vão acreditar no que o meu sobrinho me fez. Mas antes de ouvirem a minha história, subscrevam o nosso canal no YouTube. Nunca pensei que uma simples festa pudesse mudar tão drasticamente o rumo da minha vida. Mas mudou. Tudo começou numa noite de verão, quando fui convidado para uma reunião de antigos colegas de escola. A ideia de me encontrar com velhos amigos entusiasmou-me, mas não estava preparada para o que o destino me reservava. Ao chegar à festa, o ambiente era exatamente como eu tinha imaginado. Risos, música e o murmúrio constante de conversas animadas. Cumprimentei vários, conhecidos, trocando anedotas e pondo a nossa vida em dia. Foi então que a vi. Ali estava ela, Laura, a minha melhor amiga de infância. Há anos que éramos inseparáveis, partilhando segredos, aventuras e sonhos, mas o tempo e a distância tinham nos separado. Vê-la de novo, ao fim de tantos anos, deu-me uma sensação indescritível. Era como se o tempo não tivesse passado e, ao mesmo tempo, como se tivessem passado séculos. Os nossos olhares cruzaram-se e, por um instante, o mundo à nossa volta pareceu desaparecer. Laura aproximou-se com um sorriso radiante e derretemo-nos num abraço que durou mais tempo do que era socialmente aceitável. Quando nos separamos, pude ver os seus olhos brilharem com a mesma intensidade que recordava da nossa juventude. "Não acredito que estás aqui", exclamou ela com uma alegria genuína. "Já passou tanto tempo, Alejandro." A sua voz, agora mais madura, mas com o mesmo timbre melodioso de que me lembrava, despertou em mim uma torrente de recordações. Tardes intermináveis a brincar no parque, noites de estudo partilhadas, o nosso primeiro baile na escola. Tudo me veio à memória com uma clareza espantosa. Começamos a falar, a pôr a nossa vida em dia. Laura contou-me como se tinha tornado uma arquiteta de sucesso, viajando pelo mundo a desenhar edifícios inovadores. Eu, por meu lado, falei-lhe da minha carreira de escritora e da minha vida na cidade. À medida que a noite avançava, a nossa conversa tornou-se mais íntima e pessoal. Afastamo-nos da azáfama da festa, procurando um canto sossegado onde pudéssemos falar sem interrupções. Foi nessa altura que Laura mencionou algo que iria mudar tudo. "Lembras-te daquela promessa que fizemos quando tínhamos 15 anos?" perguntou ela com um sorriso malicioso. Claro que me lembrava. Tínhamos jurado que se nenhum de nós estivesse casado aos 30 anos, casávamos um com o outro. Era uma daquelas promessas infantis que se faz sem pensar muito nas consequências. "Claro que me lembro", respondi, com o estômago a formigar. "Mas isso foi há muito tempo. Éramos apenas crianças." Laura aproximou-se um pouco mais. O seu perfume inebriante inundou os meus sentidos. "Bem, eu ainda não sou casada", disse ela num sussurro. "E tu?" Naquele momento, senti como se o chão se estivesse a abrir debaixo dos meus pés, porque a verdade é que eu era casado. Estava com Helena, a minha mulher, a quem amava profundamente. Há 5 anos, tínhamos uma vida estável e feliz, e estávamos à espera do nosso primeiro filho. Mas naquele instante, ao olhar nos olhos de Laura, toda a minha vida pareceu abanar. Eu sou casado. Consegui finalmente articular. Vi um brilho de desilusão nos seus olhos, rapidamente substituído por um sorriso forçado. "Oh, uau, parabéns. Então, acho que cheguei tarde, não é?" Tentei mudar de assunto, falando dos nossos velhos amigos e dos bons momentos que tínhamos partilhado, mas algo tinha mudado na atmosfera. A tensão entre nós era palpável, uma mistura de nostalgia, desejo reprimido e possibilidades perdidas. À medida que a noite avançava, ficamos cada vez mais próximos. As nossas mãos roçavam-se, acidentalmente. Os nossos olhares encontravam-se e mantinham-se fixos por mais tempo do que o necessário. Era como se uma força invisível nos estivesse a puxar um para o outro. A certa altura, Laura sugeriu que saíssemos para apanhar ar fresco. Sem pensar muito no assunto, concordei. Caminhamos até ao jardim da casa, pouco iluminado pelo luar. O silêncio da noite contrastava com a agitação da festa que estávamos a deixar para trás,
Sentamo-nos num banco de pedra, os nossos corpos tão próximos que eu podia sentir o calor que emanava dela. Laura virou o rosto para mim, os seus olhos brilhavam com uma mistura de emoção e algo mais que eu não conseguia identificar. Sabes, Alejandro, começou ela a dizer suavemente. Sempre me perguntei o que teria acontecido se as coisas tivessem sido diferentes entre nós. A sua mão pousou suavemente na minha e senti um choque elétrico a percorrer-me o corpo. Eu sabia que tinha de me afastar, que tinha de pôr fim a esta situação antes que fosse tarde demais. Mas uma parte de mim, uma parte que eu pensava ter esquecido, ansiava por saber mais. O que queres dizer com isso? Perguntei com a minha voz quase num sussurro. Laura aproximou-se ainda mais, com o rosto a centímetros do meu. Sempre senti algo por ti, Alejandro. Algo mais do que amizade, mas nunca tive coragem de te dizer. O meu coração estava a bater forte. As palavras de Laura ecoavam na minha mente, despertando sentimentos que eu tinha enterrado há muito tempo. Porque a verdade é que eu também tinha sentido algo por ela no passado. Algo que nunca me atrevi a expressar por medo de estragar nossa amizade. Laura, eu comecei a dizer, mas as palavras ficaram-me presas na garganta. E então, como se o destino tivesse decidido por nós, os nossos lábios encontraram-se. O beijo foi suave no início, quase tímido, mas rapidamente se tornou mais intenso, mais apaixonado. Anos de desejo, reprimido, de e se, foram libertados naquele momento. As minhas mãos enredaram-se no seu cabelo, enquanto as dele subiam e desciam pelas minhas costas. O mundo à nossa volta desapareceu. Não existia nada para além de nós os dois, os nossos corpos entrelaçados, as nossas respirações a tremer. Foi Laura que quebrou o beijo, afastando-se ligeiramente. Os seus olhos, nublados de desejo, olhavam para mim com um misto de paixão e confusão. Isto está errado, disse ela num sussurro, embora o seu corpo contradissesse as suas palavras à medida que se aproximava de mim. Eu sei, respondi, igualmente incapaz de me afastar. Sabia que estava a cometer um erro, que estava a trair Helena, a mulher que me esperava em casa, carregando o nosso filho no ventre, mas, naquele momento, apanhado pelo turbilhão de emoções e recordações que Laura despertava em mim, não consegui conter-me. Levantamo-nos, de mãos dadas, e sem dizer uma palavra, dirigimo-nos para a casa. Encontramos um quarto vazio no primeiro andar, longe da azáfama da festa. Fechamos a porta atrás de nós, e na penumbra do quarto, deixamos que a paixão nos consumisse. Os nossos corpos encontravam-se com uma urgência, desesperada. Cada carícia, cada beijo, cada suspiro, parecia querer compensar todos os anos perdidos. Era como se estivéssemos a tentar compensar o tempo que o destino nos tinha roubado. No meio da nossa paixão desenfreada, uma pequena parte da minha mente gritava, lembrando-me que isto era errado, que eu estava a atrair não só Helena, mas também a mim próprio, aos meus princípios, a tudo aquilo em que acreditava. Mas essa voz foi abafada pelo som dos nossos gemidos, pelo toque da nossa pele, pelo calor que nos envolvia. Quando acabou, deitamo-nos na cama, ofegantes, os nossos corpos entrelaçados. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A realidade do que tínhamos acabado de fazer começou a instalar-se, pesada e sufocante. Laura foi a primeira a mexer-se, sentando-se na beira da cama. As suas costas nuas, iluminadas pela luz fraca que entrava pela janela, pareciam frágeis e vulneráveis. Isto não devia ter acontecido, disse ela em voz baixa, sem olhar para mim. As palavras atingiram-me como um murro no estômago, porque ele tinha razão. Isto não devia ter acontecido. Eu amava a Helena. Tínhamos uma vida juntos, planos, sonhos, e num momento de fraqueza, tinha posto tudo em risco. Eu sei, respondi, sentindo a culpa começar a corroer-me as entranhas. Vestimo-nos em silêncio, evitando os olhares um do outro. A paixão, de há momentos atrás,
tinha sido substituída por um sentimento de vergonha e arrependimento que parecia preencher todos os cantos do quarto. Antes de sair, Laura virou-se para mim. Os seus olhos, outrora brilhantes de desejo, estavam agora cheios de lágrimas contidas. Isto não pode voltar a acontecer, Alejandro. Tu tens uma vida, uma família, e eu não posso ser a pessoa que vai destruir isso. Acenei com a cabeça, incapaz de formar palavras. Laura abriu a porta e saiu, deixando-me sozinho com os meus pensamentos e a minha culpa. Voltei para a festa, tentando agir normalmente. Mas cada riso, cada conversa, parecia falsa e vazia. Só conseguia pensar no que tinha acabado de fazer, em como tinha traído Helena, em como tinha posto em risco tudo o que tínhamos construído juntos. Finalmente, não consegui aguentar mais. Despedi-me apressadamente dos poucos amigos que restavam e saí de casa. O ar fresco da noite bateu-me na cara, mas não conseguiu limpar a minha mente atormentada. Conduzi até casa atordoado. Cada semáforo, cada cruzamento, era uma oportunidade para dar meia volta, para fugir à realidade que me esperava em casa. Mas continuei a conduzir, sabendo que tinha de enfrentar as consequências dos meus actos. Quando cheguei à casa, encontrei a Helena a dormir no sofá. Um livro repousava sobre a sua barriga, ligeiramente saliente. A imagem da minha mulher, tão inocente, tão confiante, fez o meu coração encolher-se de dor e culpa. Em silêncio, aproximei-me e beijei-lhe a testa. Helena acordou lentamente, sorrindo ao ver-me. Olá, amor. Como foi a festa? Perguntou, ainda sonolenta. Foi boa. Menti, sentindo como se cada palavra me queimasse a garganta. Nada de especial. Helena sentou-se, esticando-se ligeiramente. Ainda bem que voltaste. Tive saudades tuas. As suas palavras eram como um punhal no meu coração. Como podia olhá-la nos olhos sabendo o que tinha feito? Como podia continuar com esta mentira? Também tive saudades tuas, respondi, abraçando-a com força, como se temesse que ela se desvanecesse e se alargasse. Nessa noite, deitado ao lado de Helena, o sono fugiu-me. A minha mente não parava de repetir os acontecimentos da noite, torturando-me com todos os pormenores. Sentia-me sujo, indigno do amor e da confiança de Helena. Os dias seguintes foram um inferno de culpa e paranoia. Cada vez que Helena me sorria, cada vez que me tocava, sentia a minha pele a arder. Tentava agir normalmente, mas sabia que algo tinha mudado em mim. Helena começou a sentir que algo estava errado. Perguntou-me se eu estava doente, se tinha problemas no trabalho. Eu negava tudo, arranjava desculpas, odiando-me cada vez mais por cada nova mentira que saía da minha boca. Uma semana depois da festa, recebi uma mensagem da Laura. O meu coração acelerou quando vi o nome dela no ecrã do meu telemóvel. Precisamos de falar. Podemos encontrar-nos? Eu sabia que devia ignorar a mensagem, apagar o número dela, esquecer tudo o que tinha acontecido. Mas uma parte de mim, uma parte que me recusava a reconhecer, ansiava por a ver novamente. Combinamos encontrar-nos num café no centro da cidade, um sítio público, neutro, onde não pudéssemos voltar a cometer o mesmo erro. Quando cheguei ao café, Laura já lá estava. Trazia um vestido de verão simples e o cabelo num rabo de cavalo. Estava linda. E eu odiava o facto de isso ainda me afetar. Sentamo-nos numa mesa isolada, longe de ouvidos curiosos. Durante um momento, nenhum de nós falou. O silêncio entre nós estava carregado de tensão e arrependimento. Desculpa, disse Laura finalmente, com a voz quase num sussurro. Nunca devia ter deixado isto acontecer. Eu também peço desculpa, respondi, sentindo o peso da culpa nos meus ombros. Ambos cometemos um erro. Laura acenou com a cabeça, com os olhos fixos na chávena de café que tinha à sua frente. Não. Consigo parar de pensar nisso, Alejandro. Sobre o que fizemos, sobre o que poderia ter sido se não, interrompo-a bruscamente. Não podemos pensar assim. Eu tenho uma vida, Laura. Uma mulher que amo, um filho a caminho. O que aconteceu foi um erro,
que não pode voltar a acontecer. Vi a dor nos seus olhos, mas também vi compreensão. Laura sempre foi uma pessoa empática, capaz de compreender os sentimentos dos outros, mesmo quando eram contrários aos seus, eu sei, disse ela finalmente. E não estou aqui para complicar as coisas, eu só queria ter certeza de que estávamos na mesma página, que percebemos que o que aconteceu foi um erro e que não pode voltar a acontecer. Acenei com a cabeça, sentindo um misto de alívio e tristeza. Concordamos com isso. O que aconteceu, aconteceu, mas agora temos de seguir em frente. Laura estendeu a mão para o outro lado da mesa. Pegando na minha mão, o seu toque provocou uma corrente elétrica no meu braço. Uma lembrança da ligação que ainda existia entre nós. Tu serás sempre especial para mim, Alejandro, disse ela com um sorriso triste. Mas eu compreendo que a tua vida agora é outra, e eu respeito isso. Retirei a minha mão suavemente, sentindo-me como se estivesse a encerrar um capítulo da minha vida. Obrigado, Laura. Também serás sempre especial. Para mim. Mas tens razão, a minha vida agora é com a Helena. Separámo-nos com um abraço breve e algo estranho. Enquanto havia a afastar-se, senti uma pontada de nostalgia pelo que poderia ter sido, mas, ao mesmo tempo, senti uma determinação renovada de fazer as coisas bem com a Helena. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Por um lado, debatia-me com a culpa do que tinha feito. Por outro lado, estava a trabalhar mais do que nunca na minha relação com Helena. Fazia-lhe pequenos almoços surpresa, levava-a a jantar nos seus restaurantes preferidos, mimava-a de todas as formas possíveis. Helena notou a mudança no meu comportamento. No início parecia encantada, mas com o tempo começou a suspeitar que algo não estava bem. Uma noite, quando estávamos deitados na cama, Helena virou-se para mim com uma expressão séria no rosto. Alejandro, o que é que se passa? Perguntou, diretamente. Senti como se o meu coração parasse. O que é que queres dizer? Tens andado estranho desde a festa de reencontro, disse Helena, com os olhos a perscrutar o meu rosto. Ao princípio pensei que estavas entusiasmada com a gravidez, mas agora não sei o que pensar. A minha mente estava a trabalhar a toda a velocidade. Deveria confessar tudo. Deveria mentir. O que seria melhor para nós, para o nosso futuro filho? Helena, comecei, sem saber bem o que ia dizer. A minha história ainda não acabou. Por favor, considerem subscrever o canal. Obrigado. Voltemos à história. Helena estava a olhar para mim com expectativa, os seus olhos cheios de preocupação e algo mais medo? A culpa roía minhas entranhas, ameaçando sufocar-me. Tens razão, disse eu finalmente, tomando uma decisão naquele momento. Aconteceu uma coisa que me tem estado a incomodar. Vi como Helena ficou tensa, preparando-se para o pior. Peguei nas suas mãos, olhando-a diretamente nos olhos. Na festa, encontrei Laura, a minha melhor amiga de infância. Comecei, e houve um momento em que quase cometi um erro terrível. Helena susteve a respiração, os seus olhos encheram-se de lágrimas. O que queres dizer com quase? Respirei fundo, sabendo que o que ela dissesse a seguir poderia mudar as nossas vidas para sempre. Houve um momento de fraqueza, beijamo-nos, confessei, sentindo que cada palavra me estava a rasgar por dentro. Mas eu detive-me antes que as coisas fossem mais longe, apercebi-me do que estava a fazer, do que estava a arriscar, e não podia continuar. As lágrimas corriam agora livremente pela cara de Helena. A sua mão largou a minha e levou ambas à barriga, como que para proteger o nosso filho do que estava a ouvir. Por quê? Perguntou, com uma voz ofegante. Por que é que o fizeste? Não tenho desculpa, respondi, sentindo as minhas próprias lágrimas a formarem-se. Foi um momento de loucura, de nostalgia do passado. Mas juro-te, Helena, parei. Percebi que te amo, que a nossa vida juntos é a coisa mais importante para mim. Helena, levanta-se da cama e afasta-se de mim. Vi-a andar para trás e para a frente pelo quarto, a sua mente a processar claramente o que tinha acabado de ouvir. E é por isso que tens andado tão estranho?
Perguntou ela finalmente. Por causa da culpa? Acenei com a cabeça, incapaz de encontrar palavras. Voltaste a vê-la desde então? Perguntou Helena, a sua voz assumindo um tom mais duro. Uma vez, admiti. Encontramo-nos num café para falar. Para deixar claro que o que aconteceu foi um erro e que não podia voltar a acontecer. Helena fez uma pausa, olhando para mim. E é só isso, não? Há mais nada que eu precise de saber? Naquele momento, tive de tomar outra decisão crucial. Deveria contar-lhe toda a verdade? Dizer-lhe que tinha sido mais do que um beijo, que eu tinha traído completamente a sua confiança? Ou deveria protegê-la dessa dor, suportar sozinho toda a culpa dos meus actos? É isso, disse finalmente, odiando-me pela mentira, mas convencido de que era o melhor para o nosso futuro. Juro-te, Helena, foi um erro, terrível, um erro que não voltarei a cometer. Amo-te, e ao nosso filho, tu és a minha vida. Helena ficou em silêncio durante o que pareceu uma eternidade. Por fim, sentou-se na beira da cama. O seu rosto era uma máscara de dor e confusão. Não sei o que dizer, Alejandro, disse ela em voz baixa. Uma parte de mim quer acreditar que isto é apenas um pesadelo, que amanhã vou acordar e tudo voltará a ser como dantes. Outra parte quer pôr-te fora de casa e nunca mais te ver. As palavras dela atingiram-me como um murro no estômago. A ideia de a perder, de perder o nosso filho, era insuportável. Por favor, Helena, supliquei, aproximando-me dela, mas sem me atrever a tocar-lhe. Sei que cometi um erro terrível, mas juro que não voltará a acontecer. Farei o que for preciso para reconquistar a tua confiança. Terapia de casal, o que quiseres. Por favor, dá-me outra oportunidade. Helena olhou para mim e eu pude ver o conflito nos seus olhos. A dor, a traição, mas também o amor que ainda sentia por mim. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Preciso de pensar, de processar tudo isto. Não posso tomar uma decisão agora. Acenei com a cabeça, compreendendo que era mais do que eu merecia. Eu compreendo. Eu fico no sofá esta noite e todas as noites que precisares. Levantei-me para sair do quarto, mas, antes de chegar à porta, a voz de Helena deteve-me. Alejandro, disse ela com a voz quase num sussurro, amas-me mesmo? Virei-me para olhar para ela, sentindo o meu coração partir-se ao ver a dor nos seus olhos. Com todo o meu coração, Helena, tu e o nosso filho são as coisas mais importantes da minha vida. Farei tudo o que for preciso para te provar isso. Helena acenou ligeiramente com a cabeça, e eu pude ver uma centelha de esperança nos seus olhos. Ela era pequena, frágil, mas estava lá. E eu agarrei-me a ela como um náufrago a um pedaço de madeira no meio do oceano. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Helena e eu vivíamos na mesma casa, mas era como se um abismo invisível nos separasse. Eu dormia no sofá, respeitando a sua necessidade de espaço. Durante o dia, as nossas interações eram cordiais, mas distantes. Helena passava muito tempo em silêncio, perdida em pensamentos. Eu, por meu lado, esforçava-me por lhe mostrar o meu amor e arrependimento em cada pequeno gesto. Preparava os seus pratos preferidos, certificava-me de que ela tomava as vitaminas pré-natais e até comecei a ler livros sobre gravidez e paternidade para me envolver mais no processo. Uma noite, quando estávamos a jantar em silêncio, Helena falou de repente. Estive a pensar, disse ela com uma voz suave mas firme, e acho que devíamos tentar fazer terapia de casal. Senti o meu coração a saltar uma batida. Era a primeira vez em semanas que Helena sugeria algo que implicava um futuro juntos. Claro, respondi imediatamente. O que tu quiseres, Helena. Estou disposto a fazer o que for preciso. Helena acenou com a cabeça, com um pequeno sorriso nos lábios. Ótimo, porque eu quero que isto resulte, Alejandro. Para nós e para o nosso filho. Aquelas palavras foram como um bálsamo para a minha alma atormentada. Havia esperança, tínhamos uma hipótese. Começamos a terapia de casal na semana seguinte. Foi um processo difícil, por vezes doloroso. Tivemos de enfrentar verdades incômodas sobre a nossa relação,
sobre nós próprios. Eu tive de aprofundar as razões por detrás do meu momento de fraqueza, enfrentar as minhas próprias inseguranças e medos. A Helena, por seu lado, teve de lidar com os seus sentimentos de traição e dor, mas também com os seus próprios receios em relação à maternidade e ao futuro. Foi um processo de cura para ambas, não só para a nossa relação, mas também para nós como indivíduos. À medida que as sessões avançavam, senti que eu e a Helena nos estávamos a aproximar novamente. Não da mesma forma que antes, mas de uma forma mais profunda e mais madura. Estávamos a reconstruir a nossa relação sobre uma base mais sólida de honestidade e compreensão mútua. Um dia, depois de uma sessão particularmente intensa, Helena pegou-me pela mão enquanto íamos para casa. "Acho que está na hora de voltares para a cama", disse ela suavemente. Senti o meu coração a saltar uma batida. "Tens a certeza?" Helena acenou com a cabeça, apertando minha mão. "Tenho a certeza. Tenho saudades tuas, Alejandro, e acho que o nosso filho precisa de sentir os dois pais juntos." Nessa noite, quando me deitei ao lado de Helena pela primeira vez em meses, senti um misto de alívio, gratidão e amor tão intenso que quase me dominou. Coloquei a minha mão na barriga dela, sentindo os primeiros sinais do nosso filho. "Amo-te", sussurrei, não só a Helena, mas também ao nosso bebê. "Amo-vos aos dois mais do que tudo neste mundo." Helena colocou a sua mão sobre a minha. "Nós também te amamos", respondeu suavemente. À medida que a gravidez de Helena avançava, a nossa relação continuava a fortalecer-se. O processo de preparação para sermos pais uniu-nos de uma forma que nunca tínhamos experimentado antes. Pintamos juntos o quarto do bebê, escolhemos nomes, fomos a aulas de parto. O dia em que a nossa filha Sofia nasceu foi o dia mais feliz da minha vida. Segurar aquele pequeno ser nos meus braços, fruto do nosso amor, fez-me perceber como tinha estado perto de perder tudo. Olhei para a Helena, exausta, mas radiante, e senti uma onda de amor e gratidão tão intensa que me deixou sem fôlego. "Obrigado", disse eu, com a voz a estalar de emoção. "Obrigado por me dares outra oportunidade, por esta vida, pela nossa filha." Helena sorriu, com os olhos brilhantes de lágrimas e felicidade. "Obrigada por teres lutado por nós, por não teres desistido." Os meses que se seguiram foram um turbilhão de fraldas, noites, sem dormir e momentos de pura alegria. Ver a Sofia crescer, testemunhar cada uma das suas primeiras experiências, foi uma experiência que nos aproximou ainda mais, a mim e à Helena. Um dia, enquanto víamos a Sofia a gatinhar pela sala de estar, a Helena virou-se para mim com uma expressão séria. "Alguma vez pensas nela?" perguntou de repente, sobre a Laura. A pergunta apanhou-me de surpresa. Há muito tempo que não pensava em Laura, desde que me lembrei daquela noite em que ela quase destruiu tudo o que eu amava. "Não", respondi honestamente. "Não desde que a Sofia nasceu, de facto, nem sequer desde que começamos a terapia." Helena acenou com a cabeça, um pequeno sorriso a formar-se nos seus lábios. "Eu também não", disse ela. "Acho que finalmente ultrapassamos isso, não achas?" Senti uma onda de alívio e felicidade. "Acho que sim", respondi, puxando-a para mim para um abraço. Enquanto segurava Helena nos meus braços, com a nossa filha a brincar alegremente aos nossos pés, apercebi-me de que tínhamos conseguido algo extraordinário. Não só tínhamos ultrapassado uma crise que poderia ter destruído o nosso casamento, como tínhamos saído mais fortes, mais unidos. Olhei para Helena, para Sofia, e senti uma imensa gratidão por esta segunda oportunidade que a vida me tinha dado. Tinha cometido um erro terrível, mas tinha aprendido com ele. Tinha crescido, tinha amadurecido e agora tinha a família com que sempre sonhei. A memória daquela noite com Laura já não era uma fonte de culpa ou arrependimento. Tornara-se uma recordação de como tinha estado perto de perder tudo e da sorte que tinha em ter o amor e o perdão de Helena. Enquanto Sofia gatinhava na nossa direção, rindo e balbuciando, eu sabia com certeza que aquele era o meu lugar no mundo. Aqui, com Helena e a nossa filha,
estava a minha verdadeira casa, o meu verdadeiro amor. O caminho não tinha sido fácil, mas cada lágrima, cada momento de dúvida e dor tinha valido a pena para chegar a este ponto. Tínhamos enfrentado a tempestade juntos e tínhamos saído mais fortes do outro lado. Nessa noite, quando deitamos a Sofia na cama, Helena olhou para mim com um sorriso malicioso. "Sabes", disse ela, "acho que estou pronta para começar a pensar em dar um irmãozinho a Sofia." Senti o meu coração encher-se de alegria com as suas palavras. A ideia de aumentar a nossa família, de criar mais vida juntos, encheu-me de uma excitação indescritível. "Tens a certeza?" perguntei, sem conseguir conter o meu sorriso. Helena acenou com a cabeça, com os olhos a brilhar de amor e expectativa. "Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Quero mais disto, mais de nós." Beijei-a suavemente, sentindo todo o amor que sentia por ela transbordar naquele simples gesto. "Eu também quero mais de nós", sussurrei contra os seus lábios. Nessa noite, enquanto fazíamos amor, era como se estivéssemos a selar um novo pacto, um novo começo. Cada carícia, cada beijo estava carregado de promessas para o futuro. Os meses passaram e, em breve, descobrimos que Helena estava novamente grávida. A notícia encheu-nos de uma alegria imensa. A Sofia, agora com quase 2 anos, ainda não compreendia bem o que significava ter um irmãozinho ou uma irmãzinha, mas o seu entusiasmo era contagiante. Ver a Helena, grávida de novo, fez-me lembrar a sorte que eu tinha. Tinha estado tão perto de perder tudo isto, de perder a oportunidade de ver a minha família crescer. Cada pontapé do bebê, cada mudança no corpo de Helena, era uma lembrança da segunda oportunidade que me tinha sido dada. Uma tarde, enquanto Helena descansava, decidi levar a Sofia ao parque. Enquanto a via brincar nos baloiços, a rir e a gritar de alegria, senti uma presença familiar ao meu lado. Virei-me e dei de caras com Laura. Por um momento, fiquei sem palavras. Laura parecia tão surpreendida como eu por nos encontrar ali. "Alejandro", disse ela finalmente, com uma voz suave e cautelosa. "Já lá vai muito tempo." "Laura", respondi, sentindo um misto de emoções que não conseguia decifrar totalmente. "Sim, há muito tempo." Houve um momento de silêncio constrangedor entre nós. Finalmente, Laura voltou a falar. "Deve ser a tua filha", disse ela, apontando para a Sofia com um sorriso. "Ela é linda." "Obrigada", respondi, sentindo uma onda de orgulho paternal. "Ela chama-se Sofia." Laura acenou com a cabeça. O seu sorriso tornou-se um pouco triste. "Pareces feliz, Alejandro." "Estou feliz por ti." Olhei para ela. Olhei mesmo para ela pela primeira vez em anos e percebi que já não sentia nada por ela. Não havia saudade, não havia nostalgia, não havia "e se?". Só havia gratidão pelo caminho que a vida tinha tomado. "Estou", respondi com sinceridade. "Muito feliz, e tu? Como tens passado?" Laura encolheu os ombros. "Bem, tenho viajado muito em trabalho. Tenho conhecido pessoas novas, vivido novas experiências." Acenei com a cabeça, genuinamente contente, por ela também ter seguido em frente com a sua vida. "Fico feliz por ti, Laura", disse eu. Nesse momento, a Sofia correu para mim, com os bracinhos estendidos. "Papá, papá, olha como consigo saltar tão alto." Levantei-a nos meus braços, rindo enquanto ela me mostrava os seus grandes saltos. Quando me virei para a Laura, vi uma mistura de emoções no seu rosto. Nostalgia, um pouco de tristeza, mas também aceitação. "Tenho de ir", disse. Laura, sorrindo para Sofia. "Foi bom ver-te, Alejandro. Fico contente por teres encontrado a tua felicidade." "Obrigado, Laura", respondi. "Espero que também encontres a tua." Enquanto a via afastar-se, senti como se um capítulo da minha vida estivesse encerrado para sempre. Não havia mais "e se?", não havia mais arrependimentos, não havia mais culpa. Só havia gratidão pelo caminho que a minha vida tinha tomado. Nessa noite, quando deitei a Sofia, na cama,
contei a Helena o meu encontro com a Laura. Por um momento, vi um brilho de preocupação nos seus olhos, mas rapidamente foi substituído por confiança e amor. E qual foi a sensação de a ver? Perguntou Helena, com a mão pousada na sua barriga saliente. Grata, respondi sem hesitar. Grata por ti, pela Sofia, por este bebé que está a caminho. Grato pela vida que construímos juntos. Helena sorriu, com os olhos a brilharem com as lágrimas. Contidas, amo-te, Alejandro, disse ela suavemente. E eu amo-te, respondi, beijando-a suavemente. Mais do que alguma vez serei capaz de exprimir. Enquanto estávamos deitados nessa noite, com Helena aconchegada a mim, com a barriga encostada ao meu lado, senti-me completamente em paz. Tinha cometido erros no passado, mas esses erros tinham-me levado a apreciar ainda mais o que tinha. O nascimento do nosso segundo filho, Lucas, foi outra experiência maravilhosa que fortaleceu ainda mais os nossos laços. Ver a Sofia tornar-se uma irmã mais velha, protetora e carinhosa, encheu os nossos dias de alegria e riso. Os anos passaram e a nossa família cresceu, não só em número, mas também em amor. A Sofia e o Lucas tornaram-se crianças inteligentes e compassivas, enchendo a nossa casa de energia e vida. A Helena e eu enfrentamos os desafios da paternidade juntos, apoiando-nos mutuamente nos momentos difíceis e celebrando cada pequeno triunfo. Houve alturas em que me lembrei daquela noite fatídica, daquele erro que quase me custou tudo, mas, em vez de culpa ou arrependimento, senti uma profunda gratidão. Aquele erro tinha me ensinado a valorizar o que tinha, a lutar pela minha família, a nunca tomar o amor e a confiança de Helena como garantidos. Um dia, quando estávamos a celebrar o nosso o aniversário de casamento, Helena surpreendeu-me com um álbum de fotografias que tinha estado a preparar secretamente. Continha imagens de toda a nossa vida em comum. Desde os primeiros dias como casal até ao nascimento dos nossos filhos, férias em família, aniversários e momentos do dia a dia. Ao virarmos as páginas juntos, revivendo cada momento, apercebi-me do quanto tínhamos crescido, do quanto tínhamos ultrapassado. Aquele erro do passado, que outrora ameaçara destruir tudo, tornara-se o catalisador de uma relação mais forte e profunda. Olha para tudo o que construímos juntos, disse Helena, com a voz cheia de emoção. Vê o quão longe chegamos. Olhei para ela, vendo nos seus olhos o mesmo amor que tinha visto no dia do nosso casamento, mas agora mais maduro, mais profundo. Não mudaria nada na nossa viagem, disse eu. Todos os momentos, mesmo os difíceis, trouxeram-nos até aqui. Helena sorriu, entrelaçando os seus dedos com os meus. Nem eu, respondeu ela, porque tudo nos conduziu a isto, à nossa família, ao nosso amor. Nessa noite, enquanto víamos a Sofia e o Lucas a dormir, senti uma paz e uma felicidade que nunca tinha experimentado antes. Tinha cometido erros, tinha tomado decisões erradas, mas no final, tinha encontrado o caminho de volta para o que realmente importava. A minha história de traição e redenção tinha-me ensinado que o verdadeiro amor não é perfeito, mas cresce e fortalece-se com as dificuldades, que o perdão e a confiança são presentes preciosos que devem ser valorizados e nunca tomados como garantidos. Enquanto abraçava Helena, agradecia em silêncio a vida que tínhamos construído juntos, pela família que tínhamos criado, pelo amor que tínhamos nutrido ao longo dos anos. E soube, com uma certeza inabalável, que este era o meu final feliz. Não o final de um conto de fadas, mas o final de uma história real, com os seus altos e baixos, os seus erros e os seus triunfos. Uma história de amor verdadeiro, perdão, crescimento e segundas oportunidades, porque no final é isso que importa. Não os erros que cometemos, mas como aprendemos com eles e como usamos essas lições para construir uma vida cheia de amor, compreensão e felicidade. E assim, enquanto o sonho nos envolvia, eu sabia que a nossa história de amor continuaria a ser escrita, dia após dia, momento após momento.
Uma história imperfeita, mas bonita. Uma história real. A nossa história.